o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. On. Reverenciando Narayana, e Nara, o mais sublime dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Livro 6. Bhishma Parva. Bhagavad Gita Parva. Capítulo 19. Tropas Pandavas em formação. Tomam posições. Distúrbios no céu e na terra. Dhritarashtra disse: vendo nossos 11 Akshauinis organizados em ordem de batalha, como Yudhishthira, o filho de Pandu, fez sua formação contrária com suas tropas menores em número. Como o filho de Kunti, ó Sanjaya, formou sua formação de combate contrária contra aquele Bhishma que conhecia todas as espécies de formações, isto é, humana, celeste, Gandharva e Asura. Sanjaya disse: vendo as divisões de Dhritarashtra organizadas em ordem de batalha, o filho de Pandu de alma virtuosa, o rei Yudhishthira o justo, dirigiu-se a Dhananjaya, dizendo: os homens estão informados das palavras daquele grande Rishi Vrihaspati que os poucos devem ser feitos lutar por condensá-los, enquanto os muitos podem ser espalhados de acordo com a vontade. Em confrontos dos poucos com os muitos, o exército a ser formado deve ser um de boca de agulha. Nossas tropas em comparação com as do inimigo são poucas. Mantendo em vista esse preceito do grande Rishi, organize nossas tropas, ó o filho de Pandu. Ouvindo isso, aquele filho de Pandu respondeu ao rei Yudhishthira o justo, dizendo: aquela formação inalterável conhecida pelo nome de Vajra, a qual foi traçada pelo manejador do raio, aquela formação invencível é a que eu farei para ti, ó o melhor dos reis. Ele que é como uma tempestade repentina, ele que é incapaz de ser suportado em batalha pelo inimigo, aquele Bhima o principal dos batedores, lutará em nossa dianteira. Aquele principal dos homens, familiarizado com todos os instrumentos de batalha, se tornando nosso líder, lutará na vanguarda, e suprimirá a energia do inimigo. Aquele principal dos batedores, Bhima, vendo a quem todos os guerreiros hostis encabeçados por Duryodhana se retirarão em pânico como animais menores vendo o leão, todos nós, com nossos temores dissipados, procuraremos sua proteção como se ele fosse uma parede, como os celestiais procurando a proteção de Indra. Não respira no mundo homem que aguenta olhar para aquele touro entre homens, Vrikudara de feitos violentos, quando ele está enfurecido. Dizendo isso, Dhananjaya de braços fortes fez como ele disse. E Palguni, dispondo rapidamente suas tropas em formação de combate, procedeu contra o inimigo. E o poderoso exército dos Pandavas, vendo o exército Kuru se mover, parecia com a correnteza cheia, inalterável, de ondulação rápida do Ganga. E Bhimazena, e Drishtadyumna dotado de grande energia, e Nakula, e Sareva, e o rei Drishtaketu se tornaram os líderes daquele exército. E o rei Virata, cercado por um Akshauini de tropas e acompanhado por seus irmãos e filhos, marchava em sua retaguarda, protegendo eles de trás. Os 2 filhos de Madri, ambos dotados de grande refulgência, se tornaram os protetores das rodas de Bhima, enquanto os 5 filhos de Draupadi, e o filho de Subhadra, todos dotados de grande força, protegiam Bhima de trás. E aquele poderoso guerreiro em carro, Drishtadyumna, o príncipe de Panchala, com aqueles mais corajosos combatentes e os principais dos guerreiros em carros, os Prabhadrakas, protegia aqueles príncipes de trás. E atrás dele estava Sikandin que, por sua vez, era protegido por Arjuna, e que, ó touro da raça Bharata, avançava com atenção concentrada para a destruição de Bhishma. Atrás de Arjuna estava Yudhana de força imensa. E os 2 príncipes de Panchala, Yudamani e Uttamaujas, se tornaram protetores das rodas de Arjuna, junto com os irmãos Kekaya, e Drishtaketu, e Shekitana de grande heroísmo. Este Bhimazena, manejando sua massa feita do metal mais rígido, e se movendo sobre o campo de batalha, com velocidade impetuosa pode secar o próprio oceano.
E lá também estão, com seus conselheiros olhando para ele, ó rei, os filhos de Dhritarashtra. Isso mesmo, ó monarca, foi o que Vibatsu disse, indicando o poderoso Bhimazena, para Yudhishthira. E enquanto Partha estava falando assim, todas as tropas, ó Bharata, o reverenciaram no campo de batalha com palavras gratulatórias. O rei Yudhishthira, o filho de Kunti, tomou sua posição no centro de seu exército, cercado por elefantes enormes e furiosos parecendo colinas moventes. E Ajnasena de grande alma, o rei dos Panchalas, dotado de grande coragem, se posicionou atrás de Virata com um Akshauhini de tropas pela causa dos Pandavas. E sobre os carros daqueles reis, ó monarca, estavam estandartes altos portando diversos emblemas, enfeitados com ornamentos excelentes de ouro, e dotados da refulgência do sol e da lua. Fazendo aqueles reis se moverem e abrirem espaço para ele, aquele poderoso guerreiro em carro Drishtadyumna, acompanhado por seus irmãos e filhos, protegia Yudhishthira de trás. Superando os enormes estandartes sobre todos os carros, do teu lado e aquele do inimigo estava o macaco gigantesco sobre o carro de Arjuna. Soldados da infantaria, muitas centenas de milhares, armados com espadas, lanças e cimitarras, procediam adiante para proteger Bhimazena. E 10.000 elefantes, com suco temporal escorrendo de suas bochechas e bocas, e parecendo, por causa disso, nuvens derramando chuva, dotados de grande coragem, brilhando com armaduras douradas, colinas enormes, caras, e emitindo a fragrância de lótus, seguiam atrás do rei como montanhas moventes. E o invencível Bhimazena de grande alma, girando sua massa violenta que parecia um pariga, um cacetete compacto engastado com ferro, parecia esmagar o grande exército do teu filho. Incapaz de ser olhado como o próprio sol, e chamuscando, por assim dizer, o exército hostil como fogo, nenhum dos combatentes podia suportar olhar para ele de algum ponto próximo. E aquela formação de batalha destemida, e tendo sua face virada para todos os lados chamada Vajra, tendo arcos como seu sinal de relâmpago, e extremamente feroz, era protegida pelo manejador do Gandiva. Dispondo suas tropas nessa formação contrária contra teu exército, os Pandavas esperavam pela batalha. E protegido pelos Pandavas, aquele exército se tornou invencível no mundo dos homens. E quando ambos os exércitos permaneceram no amanhecer do dia esperando pelo nascer do sol, um vento começou a soprar com gotas de água caindo, e embora não houvesse nuvens, o ribombar do trovão era ouvido. E ventos secos começaram a soprar por toda parte, carregando uma chuva de seixos afiados, ao longo do solo. E densa poeira se ergueu, cobrindo o mundo com escuridão. E meteoros grandes começaram a cair para o leste, ó touro da raça Bharata, e batendo contra o sol nascente, se partiam em fragmentos com barulho alto. Quando as tropas permaneciam em formação, ó touro da raça Bharata, o sol nasceu privado de esplendor, e a terra tremeu com um som alto, e se partiu em muitos lugares, ó o chefe dos Bharatas, com barulho alto. E o ribombar do trovão, ó rei, era ouvido frequentemente por toda parte. Tão denso era o pó que se ergueu que nada podia ser visto. E os estandartes altos dos combatentes, providos de cordões de sinos, decorados com ornamentos dourados, guirlandas de flores, e rico drapejamento, enfeitados com pendões e parecendo o sol em esplendor, sendo subitamente balançados pelo vento, fizeram um barulho alto tilintante semelhante àquele de uma floresta de palmeiras, quando movida pelo vento. Foi dessa maneira que aqueles tigres entre homens, os filhos de Pandu, sempre tendo prazer em batalha, permaneceram tendo disposto suas tropas em formação contrária contra o exército do teu filho, e sugando, por assim dizer, a medula, ó touro da raça Bharata, dos nossos guerreiros, e olhando para Bhimazena posicionado em sua dianteira, com massa na mão. Capítulo 20. Partas encaram o leste, os de Dhritarashtra o oeste. Dhritarashtra disse:
Quando o sol nasceu, ó Sanjaya, do meu exército liderado por Bhishma e do exército Pandava liderado por Bhima, qual se aproximou primeiro alegremente do outro, desejoso de lutar? Para qual lado estava o sol, a lua e o vento hostil, e contra quem os animais predadores proferiram sons inauspiciosos? Quem eram aqueles homens jovens, as feições de cujos rostos estavam alegres? Conte-me tudo isso verdadeiramente e devidamente. Sanjaya disse. Ambos os exércitos, quando em formação, estavam igualmente alegres, ó rei. Ambos os exércitos pareciam igualmente belos, assumindo o aspecto de bosques florescentes, e ambos os exércitos estavam cheios de elefantes, carros e cavalos. Ambos os exércitos eram vastos e terríveis em aspecto. E assim também, ó Bharata, nenhum deles podia tolerar o outro. Ambos estavam organizados para conquistar os próprios céus, e ambos consistiam em pessoas excelentes. Os Kauravas pertencentes ao partido de Dhritarashtra permaneciam de frente para o oeste, enquanto os Partas permaneciam de frente para o leste, dirigidos para a luta. As tropas dos Kauravas pareciam com o exército do chefe dos Danavas, enquanto aquelas dos Pandavas pareciam com o exército dos Celestiais. O vento começou a soprar detrás dos Pandavas contra o rosto dos Dhritarashtras, e os animais predadores começaram a gritar contra os Dhritarashtras. Os elefantes pertencentes aos teus filhos não podiam suportar o forte odor de suco temporal emitido pelos elefantes enormes dos Pandavas. E Duryodhana montava um elefante da cor do lótus, com têmporas fendidas, enfeitado com um caxa dourado, em suas costas, e envolvido em armadura de rede de aço. E ele estava no próprio centro dos curos e era adorado por elogiadores e bardos. E um guarda-sol branco de esplendor lunar, era mantido sobre sua cabeça enfeitado com uma corrente dourada. A ele Sakuni, o soberano dos Gandharas, seguia com montanheses de Gandhara colocados por todos os lados. E o venerável Bhishma estava na dianteira de todas as tropas, com um guarda-sol branco mantido sobre sua cabeça, armado com arco e espada, com proteção branca para a cabeça, com um estandarte branco sobre seu carro, e com corcéis brancos unidos a ele, e parecendo totalmente com uma montanha branca. Na divisão de Bhishma estavam todos os filhos de Dhritarashtra, e também Sala que era um compatriota dos Valikas, e também todos aqueles kshatriyas chamados Anvastas, e aqueles chamados Sindhus, e aqueles também que eram chamados Salviras, e os habitantes heróicos do país dos 5 rios. E em um carro dourado ao qual estavam unidos corcéis vermelhos, Drona de grande alma, com arco na mão e coragem que nunca enfraquecia, o preceptor de quase todos os reis, permanecia atrás de todas as tropas, protegendo-as como Indra. E o filho de Saradvati, aquele combatente na vanguarda, aquele arqueiro poderoso e de grande alma, também chamado Gautama, conhecedor de todos os modos de guerra, acompanhado pelos Sakas, os Kiratas, os Yavanas, e os Pallavas, tomou sua posição no ponto norte do exército. Aquela grande tropa que era bem protegida por poderosos guerreiros em carros das tribos Vrishni e Bhoja, como também pelos guerreiros de Surashtra bem armados e familiarizados com os usos de armas, e que era liderada por Kritavarma, procedeu em direção ao sul do exército. 10.000 carros dos Samazapitakas que foram criados ou para a morte ou para a fama de Arjuna, e que, habilidosos com armas, pretendiam seguir Arjuna em seus calcanhares, partiram todos como também os bravos Trigartas. No teu exército, ó Bharata, estavam 1000 elefantes dos maiores poderes de luta. Para cada elefante estava designada uma centena de carros. Para cada carro, 100 cavaleiros. Para cada cavaleiro, 10 arqueiros. E para cada arqueiro 10 combatentes armados com espada e escudo. Dessa maneira, ó Bharata, tuas divisões foram organizadas por Bhishma. Teu generalíssimo Bhishma, o filho de Santanu, quando cada dia amanhecia, às vezes dispunha tuas tropas em formação humana, às vezes na Celeste, às vezes na Gandharva, e às vezes na Asura.
apinhado com grande número de maratas, e rugindo como o próprio oceano. O exército de Dhritarashtra, organizado por Bhishma, permaneceu de frente para o oeste para lutar. Ilimitável como era teu exército, ó soberanos de homens, ele parecia terrível. Mas o exército dos Pandavas, embora ele não fosse de tal maneira, em número, ainda me parecia ser muito grande e invencível, já que Keshava e Arjuna eram seus líderes. Capítulo 21. Yudhishthira preocupado sobre maior força de Bhishma. Arjuna diz que a justiça vencerá. Sanjaya disse: vendo o vasto exército de Dhritarashtra pronto para a batalha, o rei Yudhishthira, o filho de Kunti, cedeu à aflição. Vendo aquela formação de batalha impenetrável formada por Bhishma e considerando-a como realmente impenetrável, o rei ficou pálido e dirigiu-se a Arjuna, dizendo: ó Dhananjaya de braços fortes, como nós poderemos lutar em batalha com os Dhritarashtras que têm o avô como seu principal combatente? Inalterável e impenetrável é esta formação de combate que foi projetada, de acordo com as regras prescritas nas escrituras, por aquele opressor de inimigos, Bhishma, de glória transcendente. Com nossas tropas nós nos tornamos duvidosos a respeito do êxito, ó opressor de inimigos. Como, de fato, a vitória será nossa diante deste exército poderoso? Assim endereçado, aquele matador de inimigos Arjuna respondeu para Yudhishthira, o filho de Pritha, que estava mergulhado em angústia à visão: ó rei, de teu exército, nessas palavras, ouça, ó rei, como soldados que são poucos em número podem vencer muitos que são possuidores de todas as qualidades. Tu és sem malícia. Eu, portanto, te direi os meios, ó rei. O Rishi Narada conhece isso, como também Bhishma e Drona. Referente a esses meios, o próprio avô antigamente na ocasião da batalha entre os deuses e os Asuras disse para Indra e os outros celestiais: aqueles que estão desejosos de vitória não vencem por poder e energia tanto quanto pela veracidade, compaixão, retidão e energia. Discriminando entre retidão e iniquidade, e compreendendo o que quer dizer cobiça e recorrendo ao esforço lute sem arrogância, pois a vitória está onde a retidão está. Por isso saiba, ó rei, que para nós a vitória é indubitável nessa batalha. De fato, como Narada disse, a vitória onde Krishna está. A vitória é inerente a Krishna. De fato, ela segue Madhava. E como a vitória é um de seus atributos, assim humildade é seu outro atributo. Govinda é possuidor de energia que é infinita. Até no meio de inimigos imensuráveis ele permanece sem aflição. Ele é o mais eterno dos seres masculinos. E a vitória onde Krishna está. Ele mesmo, indestrutível e de armas que não podem ser desviadas, aparecendo como Hari nos tempos antigos, disse em uma voz alta para os deuses e os Asuras: quem entre você será vitorioso? Venceram aqueles que disseram: com Krishna na vanguarda nós venceremos. Os deuses, que aceitaram a liderança de Krishna, ou escolheram como seu líder, se tornaram vitoriosos. E foi pela graça de Hari que os três mundos foram obtidos pelos deuses encabeçados por Sakra. Eu, portanto, não vejo a menor causa de tristeza em ti, a ti que tens o soberano do universo e o próprio Senhor dos celestiais para desejar vitória para ti. Capítulo 22. Bhishma observa tropas Pandava. Sanjaya disse: então, ó touro da raça Bharata, o rei Yudhishthira, dispondo suas próprias tropas em formação contrária contra as divisões de Bhishma, incitou-as adiante, dizendo: os Pandavas agora dispuseram suas tropas em formação de batalha contrária em conformidade com o que é declarado nas escrituras. Ó impecáveis, lutem de modo justo, desejosos de entrar no céu mais elevado. No centro do exército Pandava estava Sikandin e suas tropas, protegidas por Arjuna. Idristadyumna se movia na vanguarda, protegido por Bhima.
A divisão sul, do exército Pândava, era protegida, ó rei, por aquele arqueiro poderoso, o belo Yudhana, aquele principal combatente da linhagem de Satyavata, parecido com o próprio Indra. Yudhishthira estava posicionado em um carro que era digno de conduzir o próprio Maindra, adornado com um estandarte excelente, matizado com ouro e pedras preciosas, e equipado com tirantes dourados, para os corcéis, no meio de suas divisões de elefantes. Seu guarda-sol branco puro com cabo de marfim, erguido sobre sua cabeça, parecia muito belo. E muitos grandes rishis andavam em volta do rei, proferindo palavras em seu louvor. E muitos sacerdotes, e rishis e siddhas regenerados, proferindo hinos em seu louvor desejaram a ele, enquanto eles andavam em volta, a destruição de seus inimigos, pela ajuda de japas, e mantras, drogas eficazes, e diversas cerimônias propiciatórias. Aquele chefe de grande alma dos Kurus, então dando para os brahmanas vacas e frutas e flores e moedas de ouro junto com tecidos, procedeu como Sakra, o chefe dos celestiais. O carro de Arjuna, equipado com 100 sinos, enfeitado com ouro janvunada da melhor espécie, dotado de rodas excelentes, possuidor da refulgência do fogo, e ao qual estavam unidos corcéis brancos, parecia extremamente brilhante como 1000 sóis. E naquele carro de estandarte de macaco as rédeas do qual eram seguradas por Keshava, Arjuna permaneceu com Gandiva e flechas nas mãos, um arqueiro cujo igual não existe sobre a terra, nem existirá. Para esmagar as tropas de teus filhos, ele que assume a forma mais horrível, que, privado de armas, com somente suas mãos nuas, soca poeira a homens, cavalos, e elefantes, aquele Bhimazena de braços fortes, também chamado Vrikudara, acompanhado pelos gêmeos, se tornou o protetor dos heróicos guerreiros em carros do exército Pândava. Semelhante a um príncipe furioso de leões de andar esportivo, ou como o próprio grande Indra com corpo terreno sobre a terra, vendo aquele invencível Vrikudara, semelhante a um líder orgulhoso de uma manada de elefantes, posicionado na vanguarda do exército, os guerreiros no teu lado, sua força enfraquecida pelo medo, começaram a tremer como elefantes afundados no lodo. Para aquele invencível príncipe Gudakesa permanecendo no meio de suas tropas, Janardana, o chefe da linhagem de Bharata, disse: ele, que nos chamuscando com sua ira está no meio de sua tropa, ele que atacará nossas tropas como um leão, ele que realizou 300 sacrifícios de cavalos, aquele estandarte da família de Kuru, aquele Bhishma, está lá. Lá tomam posição em volta dele de todos os lados grandes guerreiros como nuvens escondendo o corpo luminoso brilhante. O principal dos homens, matando aquelas tropas, procure lutar com aquele touro da raça Bharata. Capítulo 23. Arjuna recita hino a Durga e obtém bênção da vitória. Sanjaya disse: vendo o exército da Dhritarashtra se aproximar para lutar, Krishna disse estas palavras para benefício de Arjuna. O santo disse: purificando-te, ó de braços fortes, profira na véspera da batalha teu hino para Durga para realizar a derrota do inimigo. Sanjaya continuou: assim endereçado na véspera da batalha por Vasudeva dotado de grande inteligência, o filho de Pritha Arjuna, descendo de seu carro, recitou o seguinte hino com mãos unidas. Arjuna disse: eu te reverencio, ó líder de yogins, ó tu que és idêntico a Brahman, ó tu que moras na floresta de Mandara, ó tu que és livre de decrepitude e decadência, ó Kali, ó esposa de Kapala, ó tu que és de uma cor preta e morena, eu te reverencio. Ó tu que trazes benefícios para teus devotos, eu te reverencio, ó Mahakali, ó esposa do destruidor universal, eu te reverencio. Ó orgulhosa, ó tu que salvas de perigos, ó tu que és dotada de todo atributo propício.
Ó tu que surgiste da raça Kata, ó tu que mereces o culto mais respeitoso, ó feroz, ó tu que concedes vitória, ó própria vitória, ó tu que levas um estandarte de plumas de pavão, ó tu que estás enfeitada com todos os ornamentos, ó tu que carregas uma lança terrível, ó tu que seguras uma espada e escudo, ó tu que és a irmã mais nova do principal dos vaqueiros, ó mais velha, ó tu que nasceste na linhagem do vaqueiro Nanda. Ó tu que sempre gostas muito de sangue de búfalo, ó tu que nasceste na linhagem de Cúsica, ó tu que estás vestida em mantos amarelos, ó tu que devoras azuras assumindo a face de um lobo, eu me curvo a ti que gostas muito de batalha. Ó uma, Sacâmpare, ó tu que és de cor branca, ó tu que és de cor negra, ó tu que mataste o Azura Caetaba, ó tu que tens olhos amarelos, ó tu que tens olhos multiformes, ó tu de olhos que tem a cor de fumaça, eu te reverencio. Ó tu que és os Vedas, os Rutis, e a maior virtude, ó tu que és benigna para Brahmanas engajados em sacrifício, ó tu que tens o conhecimento do passado, ó tu que estás sempre presente nas residências sagradas, erigidas para ti em cidades de Jambudvipa, eu te reverencio. Tu és a ciência de Brahma entre as ciências, e tu que és aquele sono das criaturas do qual não há despertar. Ó mãe de Skanda, ó tu que possuis os 6 mais elevados atributos. Ó Durga, ó tu que moras em regiões acessíveis, tu és descrita como Svaya, Svada, mantras de grande eficácia, como Kala, como Kasta, divisões de tempo, e como Sarasvati, palavra, como Savitra mãe dos Vedas, e como a ciência de Vedanta. Com a alma interna purificada, eu te louvo. Ó grande deusa, que a vitória sempre me acompanhe por tua graça no campo de batalha. Em regiões inacessíveis, onde há temor, em lugares de dificuldade, nas residências dos teus devotos e nas regiões inferiores, Patala, tu sempre resides. Tu sempre derrotaste os Danavas. Tu és a inconsciência, o sono, a ilusão, a modéstia, a beleza de todas as criaturas. Tu és o crepúsculo, tu és o dia, tu és Savitri, e tu és a mãe. Tu és contentamento, tu és crescimento, tu és luz. És tu que sustentas o sol e a lua e que as faz brilhar. Tu és a prosperidade daqueles que são prósperos. Os Siddhas e os Charanas te veem em contemplação. Sanjaya continuou. Compreendendo a extensão da devoção de Partha, Durga, que está sempre inclinada com benevolência em direção à humanidade, apareceu no firmamento e na presença de Govinda, disse estas palavras. A deusa disse: dentro de pouco tempo tu conquistarás teus inimigos, ó Pandava. Ó invencível, tu tens Narayana, além disso, para te ajudar. Tu não podes ser derrotado por inimigos, nem pelo próprio manejador do raio. Tendo dito isso, a deusa concessora de bênção desapareceu logo. O filho de Kunti, no entanto, obtendo aquele benefício, se considerou como bem-sucedido, e o filho de Prita então subiu no seu próprio carro excelente. E então Krishna e Arjuna, sentados no mesmo carro, sopraram suas conchas celestes. O homem que recita este hino levantando ao amanhecer, não tem medo em qualquer momento de yakshas, rakshasas, e pisachas. Ele não pode ter inimigos. Ele não tem medo de cobras e de todos os animais que têm presas e dentes, como também de reis. Ele é certo de ser vitorioso em todas as disputas, e se atado, ele é libertado de seus grilhões. Ele está certo de se recuperar de todas as dificuldades, está livre de ladrões, é sempre vitorioso em batalha e obtém a deusa da prosperidade para sempre. Com saúde e força, ele vive por 100 anos. Eu sei de tudo isso pela graça de Vyasa dotado de grande sabedoria. Teus filhos perversos, no entanto, todos enredados nas malhas da morte, por ignorância, não sabem que eles são Nara e Narayana. Nem eles, enredados nas malhas da morte, sabem que a hora deste reino chegou. Dvaipayana e Narada, e Kanva, e o impecável Rama, todos preveniram teu filho. Mas ele não aceitou suas palavras. Lá onde a retidão está, a glória e beleza. Lá onde a modéstia está, a prosperidade e inteligência. Lá onde a justiça está, lá está Krishna.
E lá onde Krishna está, lá está a vitória. Capítulo 24. Dhritarashtra pergunta quem desferiu o primeiro golpe. Dhritarashtra disse: lá, no campo de batalha, ó Sanjaya, os guerreiros de qual lado avançaram primeiro para lutar alegremente? Os corações de quem estavam cheios de confiança, e quem estava abatido por tristeza? Naquela batalha que fez os corações dos homens tremerem de medo, quem foram aqueles que deram o primeiro sopro? Foram os meus ou eles pertencentes aos Pandavas? Conte-me tudo isso, ó Sanjaya. Entre as tropas de quem as guirlandas floridas e unguentos emitiram odores fragrantes. E as tropas de quem, rugindo ferozmente, proferiram palavras piedosas. Sanjaya disse: os combatentes de ambos os exércitos estavam alegres naquela hora e as guirlandas floridas e perfumes de ambas as tropas emitiam fragrância igual. E, ó touro da raça Bharata, violenta foi a colisão que ocorreu quando as tropas cerradas organizadas para a batalha encontraram uma a outra. E o som de instrumentos musicais, misturado com o clangor de conchas e o barulho de baterias, e os gritos de bravos guerreiros rugindo ferozmente uns para os outros, se tornou muito alto. Ó touro da raça Bharata, terrível foi o choque causado pelo encontro dos combatentes de ambos os exércitos, cheios de alegria e fitando uns aos outros, e dos elefantes proferindo grunhidos estrondosos,